Senhoras e senhores, neste momento estamos aqui para apresentar a audiência pública do município de Campo Alegre de Lourdes, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Desta vez, de forma eletrônica, haja vista o atual estado em que se encontra nosso país e o mundo, na verdade, com a pandemia da Covid-19. Mas não deixaríamos de cumprir com a obrigação que essa está preconizada no parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal preconiza que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Como já dissemos anteriormente, para cumprir com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, para que não haja aglomeração, essa audiência está sendo feita de forma virtual. Nessa audiência, a gente vai demonstrar os resultados do exercício de 2020 até o primeiro quadrimestre, de janeiro a abril. Vamos mostrar agora a execução orçamentária da receita para o quadrimestre, que é composto das receitas correntes, receitas de capital, receitas intra-orçamentárias e contas redutoras. Aqui vemos valores referentes à previsão atualizada, que são aqueles valores que são provisionados em orçamento para o exercício. Na outra coluna, vemos a receita de fato realizada até o primeiro quadrimestre, ou seja, as receitas que realmente ingressaram no município. As receitas correntes, elas são compostas das receitas tributária, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, que totalizaram para a previsão na monta de R$ 70.940.000 e foi realizada a monta de R$ 18.566.963,87. O saldo a realizar, ou seja, o valor que se estima que o município receberá até o final do exercício, é de R$ 52.373.036,13. As receitas de capital, nós temos aqui alienação de bens, transferências de capital. Foi provisionado o total de R$ 1.060.000 para ser arrecadado para o exercício. Só que desse valor, apenas R$ 12,06 foi o arrecadado até o quadrimestre. Existe um saldo a realizar de R$ 1.059.987,94. Receitas intra-orçamentária, que é a receita entre o município, essa não existe. E as contas as receitas redutoras, foi orçado um valor negativo de R$ 6.862.200.
chamamos a atenção que o valor é negativo por se tratar de redução, ou seja, esse valor ele vai ser subtraído das receitas correntes, que essas vão ser utilizadas para as despesas do Fundeb. Bem, até o quadrimestre foi realizado o valor negativo de R$ 1.954.640,83. Ou seja, esse valor, essa monta foi subtraído das receitas correntes para compor o Fundeb. Bem, totalizou R$ 65.137.800. Provisionado e realizado R$ 16.612.335,10. Estes dois últimos valores, eles referem-se à receita provisionada líquida. Aqui a gente apresenta uma representação gráfica do que são essas receitas correntes. No gráfico, percebemos que a de maior vulto são as transferências correntes, que são aquelas receitas obrigatórias que a União e Estado têm que transferir para os municípios. Agora vamos tratar da execução orçamentária da despesa, que ao invés de ser provisionada, ela é fixada. Aqui nós temos as despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência. Das despesas correntes, temos aqui despesas e encargos com pessoal, juros e encargos das dívidas e outras despesas correntes, que totalizaram a monta de R$ 68.115.841,40. E foram liquidadas as despesas até o primeiro quadrimestre, a monta de R$ 21.615.998,30. Despesas de capital está subdividida em investimentos, a amortização da dívida, que totalizou o fixado de R$ 5.093.891 e foi realizada ou foi gasto o total de R$ 482.767,85. A reserva de contingência foi fixado total de 50 milhões e o total da despesa é de R$ 73.259.732,40. E foi realizado R$ 22.098.766,15. Aqui também temos uma representação gráfica da execução da despesa corrente, e a gente também percebe que o maior gasto ele está voltado para pessoal em cargos, que abarca 56% da despesa. Neste quadro a gente vê o resultado orçamentário, que é o comparativo das receitas e despesas. Bom, foram realizadas receitas no primeiro quadrimestre de 2020 com a receita corrente mais a receita de capital, que totalizaram R$ 12.612.335,10, 25,50% do que foi provisionado. E despesas liquidadas totalizou R$
R$ 98.766,15, que correspondeu a 30,16% do orçamento. Aqui percebe-se que a despesa está maior do que a receita, mas esclarecemos que tal situação ela é decorrente da utilização de saldo financeiro do exercício anterior, que é utilizado no mês atual, no exercício atual, que foi utilizado no quadrimestre. Por isso que houve essa possibilidade e essa representação aqui de despesa maior que a receita, mas, só para reforçar, ela foi por conta de saldo financeiro existente do exercício anterior, de valores que estavam em conta no exercício anterior e que passaram para este ano. Receita corrente líquida. Bem, a receita corrente líquida ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Ou seja, existe uma obrigatoriedade dessas transferências para os municípios, asseguradas pela Constituição. Essa receita corrente líquida ela é apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Isso está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 2º, item 4 e parágrafo 3º. Ou seja, são todas aquelas receitas do mês de abril, mas as dos 11 meses anteriores, ou seja, é a receita que vem lá desde o mês de maio do exercício anterior. Aqui a gente tem os valores atribuídos, onde o município teve uma receita corrente líquida no exercício de 2020 até o primeiro quadrimestre, ou seja, até 30/4, a monta de R$ 64.313.351,18. No mesmo período do exercício anterior, a receita corrente líquida ela foi de R$ 61.482.176,96. Ou seja, a receita corrente líquida do exercício de 2019 ela foi inferior à receita corrente líquida do primeiro quadrimestre de 2020, na ordem de R$ 2.831.174,22. Falaremos agora a respeito do resultado primário. O que é o resultado primário? Bem, é um título que indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. O que são receitas primárias? É o total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicação financeira e retorno de operações de créditos, que são os juros e amortizações. O recebimento de recursos de empréstimos concedidos e as de privatizações. Já as despesas primárias é o total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros, amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
O resultado primário, nós vemos aqui, né, que tem as receitas fiscais correntes e as receitas fiscais de capital, que totalizaram R$ 18.560.261,09. Abaixo temos as despesas fiscais correntes e as despesas fiscais de capital, que totalizaram a monta de R$ 19.013.001,45, que deu um resultado primário de R$ 452.740,36. Ou seja, as receitas primárias elas não foram capazes de cumprir, de cobrir as despesas fiscais primárias. Resultado nominal é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros e o principal da dívida. O objeto da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida, que é o somatório da dívida consolidada apurada contabilmente, deduzindo-se as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais ativos financeiros. Agora vemos aqui o resultado nominal, onde ele apresenta o resultado até 31 de dezembro de 2019 e o apurado até o primeiro quadrimestre de 2020. A dívida consolidada em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 10.062.955,48. A do primeiro quadrimestre foi de R$ 9.768.861,02. E as deduções, que aí estão o ativo disponível, haveres financeiros e restos a pagar processados, que totalizou R$ 3.462.367,51 no exercício anterior, ao final do mesmo, e no primeiro quadrimestre de 2020 foi de R$ 3.315.918,50. Gerou uma dívida consolidada líquida até 31 de dezembro de 2019 de R$ 6.600.587,97. E até o primeiro quadrimestre de 2020, na ordem de R$ 6.452.942,52, dando um resultado nominal de R$ 147.645,45. Falaremos agora a respeito dos limites, que são os gastos com pessoal, Fundeb, educação e saúde. A despesa com o pessoal do município, essa obrigatoriedade está estabelecida no artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 2000, ou seja, na Lei de Responsabilidade Fiscal, em que diz que, para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração, ou seja, em cada quadrimestre. O limite legal é de 54%. O limite prudencial é de 51,3% do limite legal. Ou seja, os municípios eles não podem ultrapassar o percentual de 54% da receita corrente líquida com gastos com o pessoal. E isso acontecendo,
o município tem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e o gestor ele é multado em 30% de toda a remuneração que o mesmo tem no exercício. O limite prudencial é um limite de alerta para mostrar à administração que deve-se tomar cuidado para não se ultrapassar o limite legal. A despesa com pessoal do município até o presente quadrimestre, ela totalizou R$ 34.744.998,17 para uma receita corrente líquida de R$ 64.313.351,18, gerando assim um percentual de 54,02%. Então, percebe-se que a administração ultrapassou o limite legal em 0,02%. Bem, no quadrimestre seguinte, esta situação ela pode ser revertida a depender das ações de governo para tal. Aplicação no Fundeb. Essa obrigação está na Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Lá no artigo 22, ele mostra que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, ou seja, aqueles profissionais da educação que estão de fato em salas de aula. A aplicação no Fundeb de 2020 ela foi de 91,52%, bem além do mínimo estabelecido, pois a arrecadação no quadrimestre ela totalizou R$ 8.427.311,28. O valor mínimo, ou seja, 60%, é na ordem de R$ 5.056.386,77. E o município aplicou, ou seja, gastou, pagou esses profissionais a ordem de R$ 7.712.657,85. Isso gerou um superávit de R$ 2.656.271,08. Este é o valor que o município gastou além do mínimo estabelecido, que é de 60 centavos, 60%. A aplicação e educação está lá preconizado no artigo 212 da Constituição Federal, que diz que os municípios têm que aplicar ao menos 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Nesse quadro, ele mostra a aplicação em educação até o quadrimestre, que é de 31,54%, então superior ao mínimo estabelecido. O total da receita para esse cálculo foi de R$ 9.098.167,26. O total das despesas efetivamente gastas foi de R$ 11.479.163,93. Aplicação em saúde. Esta está lá na Emenda Constitucional 29 de 2000, no artigo 77, inciso 3º, que diz que no caso dos municípios, 15% do produto da arrecadação de impostos obrigatoriamente
têm que ser gastos em ação de saúde. O município de Campo Alegre de Lourdes aplicou até o primeiro quadrimestre de 2020 o percentual de 27,18%. A receita correspondente ao mínimo de 15% totalizou R$ 1.221.637,49, para uma despesa de R$ 2.213.300,70. Logo percebemos que é uma despesa muito maior do que o mínimo estabelecido em legislação. Bem, esses dados estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico www.impublicações.org ou na Prefeitura Municipal de Campo Alegre também. Essas informações estarão disponíveis. Agradecemos a todos assim e finalizamos nossa apresentação.